Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, meditemos o Evangelho juntos. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Queridos irmãos e irmãs, essa advertência de Jesus com relação aos fariseus vem depois de uma série de condenações oais que Jesus dirigiu aos mestres da lei no Evangelho de ontem. Ai de vós, mestres da lei! Depois de confrontá-los diretamente, Jesus se volta para seus discípulos, para que estes tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus está alertando os discípulos da perigosa influência dos fariseus. E o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Jesus está preocupado com a penetração sutil do fermento dos fariseus, que vai entrando, inchando, fazendo crescer. O fermento infla, faz crescer a massa. E um pouco de fermento na massa do pão faz toda a massa inchar. Isso acontece com a influência da hipocrisia dos fariseus. O hipócrita é ator, representa, ele encarna o papel de outro personagem e encena uma realidade diferente de sua vida. O ator faz de conta que é outra pessoa. E na vida cristã, o hipócrita é aquele que tenta parecer mais espiritual do que é de fato. O hipócrita é um fingido que se esconde por trás de uma máscara, inclusive da máscara da própria religião. No hipócrita há um abismo entre aquilo que ele fala e aquilo que ele vive. O hipócrita é um desonesto, é aquele que vive de aparência. E muitas vezes representamos uma aparência tosca que não tem a ver com a realidade. E como fazemos isso? Utilizando a máscara para não mostrarmos nossa vulnerabilidade, para não mostrarmos nossas fraquezas, não mostrarmos nossos medos e desconfianças, enfim, não mostrarmos nossas sombras. Jung relata que teve um sonho no qual algo lhe seguia e ele sentiu terror e olhou para trás e viu que o que lhe seguia era sua própria sombra. A sombra é aquilo que não gostamos e não aceitamos e por isso escondemos, porque achamos que se mostrarmos seremos recusados e criticados. E aqui está o grande problema. O interessante é que dialoguemos com a nossa sombra. A meditação, o silêncio fazem com que entremos em contato com a nossa própria sombra, com os nossos demônios. Jesus diz que é o que entra no homem que o torna impuro e não o que sai. E Jesus nomeia uma série de vícios que estão dentro de nós. A luxúria, a inveja, a raiva, a avareza. O hipócrita tenta acobertar tudo isso e aquele que vive de forma honesta entra em contato à luz da palavra de Deus,
com toda essa realidade. O hipócrita, como Judas, pode saudar a Cristo, mas para traí-lo. O hipócrita dá sua língua à virtude, mas seu coração ao vício. O hipócrita religioso é, na melhor das hipóteses, um homem de atos sombrios, embora vestidos com veste de luz. Na hipocrisia, o eu sempre está em primeiro lugar. Assim como o fermento, a hipocrisia começa de forma pequena, rápida e silenciosa e cresce, contaminando toda a pessoa, fazendo-a inchar de soberba e orgulho. Devemos lembrar que temos uma natureza corrompida e concupiscente, e isso vai nos acompanhar até o resto da nossa vida. Eu não posso ignorar isso. Não devo esconder que sou frágil. Eu tenho tentações e sou humano. Por isso que Jesus chamava os fariseus de sepulcros caiados. Por fora pareciam paredes lindamente pintadas, mas por dentro era osso, pó, cinzas. Não devo esconder que sou frágil, tenho tentações e sou humano, perfeito só Deus. Se como os fariseus vivemos como se fôssemos perfeitos, começamos a viver o medo de que um dia tudo será revelado, pois o próprio Jesus diz: tudo aquilo que está escondido um dia será revelado. E uma das coisas da hipocrisia é o medo de não ser aceito, de ser rejeitado e de ser perseguido. Não devemos temer os homens, e sim a Deus. O remédio contra o temor dos outros é o temor de Deus, que é um dos dons do Espírito Santo, e o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus nos liberta de todos os medos. Trata-se do temor de não ofendê-lo. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Tenhamos medo do pecado e das suas consequências. É a isso que devemos temer. É preciso que tenhamos medo daquilo que pode nos separar de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.